Olá, queridos amigos. Vamos fazer algumas reflexões sobre o tema sofrimento? Seja bem-vindo à Casa de Assistência Fraterna Recanto da Paz. A equipe de trabalhadores da nossa casa lhe recebe com um fraternal abraço. Sinta-se muito à vontade na sua sala de amparo. Vamos ao tema? O sofrimento acompanha o homem desde a sua origem. No início, quando a luta pela sobrevivência era a única preocupação humana, destacavam-se os padecimentos físicos de todas as ordens, as doenças, os males. Na medida em que a mente foi se desenvolvendo, surgiram também as aflições do ser, pautadas pelos problemas existenciais já bem conhecidos agora por todos nós. São períodos de instabilidade emocional que podem ocorrer em qualquer momento da vida. Elas se caracterizam principalmente por conflitos internos, carregados de dúvidas, melancolia e muita solidão. E as angústias morais também estão presentes, resultantes das nossas escolhas. Sabe aquelas lembranças que vemos quadro a quadro, tudo que já aconteceu, tudo que já fizeram conosco ou que já fizemos também com alguém? Pois é a nossa consciência a nos informar que temos atitudes sim para corrigir e é bom que aproveitemos essa existência para resolver. Afinal de contas, estamos aqui para quitar os nossos débitos. E essa existência é um grande presente de Deus. Certamente, alguém também já deve ter se perguntado, mas por que eu sofro tanto? Outras pessoas vão mais além e questionam por que Deus, sendo soberanamente justo e bom, permite que a sua criação sofra. Em verdade, ninguém tem o destino do sofrimento. Somos todos criados simples e ignorantes para que possamos evoluir através do nosso próprio esforço. Isso acontece passo a passo. A dificuldade é um reflexo da nossa conduta moral, do caráter e, sobretudo, das nossas ações praticadas no passado. É a aplicação da lei de causas e efeitos, aquela lei de ação e reação. Quanto mais nós nos afastamos das leis divinas, das leis de Deus, mais nós precisamos reparar. E daí surgem os sofrimentos. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, explica que a origem da nossa dor parte de duas fontes bem distintas. As que são geradas na vida presente, aqui, nesse momento, na minha relação com os meus familiares, no meu trabalho, enfim, no meio social, e as que têm origem em existências do nosso pretérito, nas vidas passadas, que também, da mesma forma, dentro dessa relação, nós nos comprometemos. Para conhecer a causa do sofrimento originado nesta reencarnação, basta consultar, como eu disse, a nossa própria consciência, que vai nos falar exatamente aquilo que nós precisamos trabalhar. Na maioria das vezes, os nossos tormentos são reflexos de nossas decisões e, às vezes, omissões, das atitudes egoístas, do orgulho e da vaidade que ainda domina no nosso íntimo. As doenças físicas, que sempre nos proporcionam momentos difíceis, e talvez você esteja até passando por um desses momentos agora, são ocasionadas, na maioria das vezes, pelos excessos e a falta de cuidado para com o nosso corpo. Então, como nós podemos analisar, ninguém mais é responsável
do que nós mesmos pelos nossos dissabores, pelas nossas dores. E é isso que nos faz sofrer, né? A interpretação que nós fazemos dessa dor. Então somos nós mesmos que precisamos voltar ao equilíbrio, na harmonização. É essa palavra que eu queria encontrar. A nossa harmonização íntima. Daí, os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm do seu orgulho, egoísmo, de sua ambição, de seus excessos em todas as coisas. Mas em outras situações, aparentemente, não merecemos sofrer. Quando nós olhamos para algumas situações de crianças, né, e outras situações que são bem corriqueiras nossas, nós dizemos, nossa, será que eu preciso realmente sofrer? Ou essa pessoa precisa sofrer? Como explicar, por exemplo, esses inúmeros casos de deficiência congênita, as doenças incuráveis que aparecem ainda quando somos crianças, as doenças mentais, as mortes prematuras? Seria destino ou simplesmente má sorte? Nestes casos, a procedência do sofrimento está atribuída a existências passadas. Somente através da reencarnação é que vamos encontrar as respostas para esses casos. Mas para que você compreenda mais a fundo esse assunto, é necessário falar sobre a pluralidade das existências, ou seja, as diversas oportunidades que nós temos de resgatar, de nos aprimorarmos. Isso como um ponto de partida para essas questões. E eu prometo a você que num outro momento nós vamos tratar disso em detalhes, tá certo? Agora eu lhe faço uma outra pergunta. E então devemos interpretar o nosso sofrimento como uma espécie de punição? Não, né? De maneira alguma. Nos diz Leon Denis que sofremos para evoluir, mas isso também não quer dizer que o sofrimento é a única condição para se chegar à perfeição. Até porque ninguém em sã consciência busca o sofrimento para si mesmo. O que acontece é que ainda somos imperfeitos e vamos falhar. E Deus, em sua infinita bondade, concede-nos sempre uma nova oportunidade para que, através de nosso esforço, consigamos progredir. Agora você entende o porquê do sofrimento ser uma importante oportunidade de regeneração? Eu sempre me remeto assim, lembrando a questão da escola. Nós estamos na escola quando nós não temos um bom comportamento para estudar, faltamos, enfim, o que acontece? Nós vamos receber o retorno dessa nossa ação, né? Então vamos ficar possivelmente devendo alguma disciplina. E qual é a oportunidade que nós temos? Fazer uma segunda prova, então nós temos a oportunidade de estudar. Quando mesmo assim você ainda incorre no mesmo erro, né, você tem a recuperação ou repete novamente o ano até que você consiga, na sua consciência, agora dar maior importância, né, para o seu aprendizado. Na Terra, a nossa vida aqui também é a mesma coisa. A dor, ela corrige, educa, aperfeiçoa, né, nos redime para um sentimento humano a cada vibração. E com isso vai extraindo aos poucos, através do sofrimento, o nosso bem-estar, a nossa paz, a nossa consciência agora mais tranquila, porque conseguiu superar aquelas dificuldades. Assim nós agimos diante do sofrimento. Lembrem-se, os momentos difíceis também são oportunidades para que nós possamos testemunhar a nossa fé.
Deus não nos abandona. Em momento algum, Ele está sempre conosco, Ele é Pai. E tampouco vai designar fardos pesados para os nossos ombros frágeis. Se sofremos agora é para desfrutarmos dias melhores no porvir, mas nós temos a chave para a felicidade que está em nossas mãos. Basta que nós possamos fazer o nosso melhor seguindo o exemplo que o Cristo veio nos orientar. Lembra que Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Que ninguém iria ao Pai senão através dele? E o que foi que Ele nos deixou? O exemplo do amor. Vamos amar mais? Vamos estar mais perto de Deus? Ainda podemos fechar a nossa reflexão aqui com a frase de Jesus ao dizer: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Eu convido você nesse instante para que você possa relaxar ainda mais o seu corpo, que você faça um pouco de silêncio. Perceba a sua respiração e silencie. O silêncio é importantíssimo para que nós possamos entrar em conexão com Deus, ouvi-lo e entender os nossos objetivos reencarnatórios, os objetivos da sua vida. Relaxe todo o seu corpo. E pense que você está num lugar muito agradável. Crie esse lugar, um lugar seguro, um lugar bonito, um lugar de paz. É o seu cantinho favorito. Hoje no grupo, eu postei para você uma música do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos. Quando eu quero falar com Deus. Esse é o tema da música, né? É o título da música. Eu vou utilizar a letra dessa música para que seja a nossa prece de hoje. Se coloque num estado de agradecimento, num estado de paz. Roberto Carlos diz assim na música dele: quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento. Peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai. Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes eu falando com Deus desabafo e choro e alivio o meu coração, pois a Ele imploro. E então sinto a sua presença, o seu amor, sua luz intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra
em minha oração. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai. Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, aonde seja, está dentro de nós. Quanta paz e quanta luz. Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai. Deus é luz. Queridos irmãos, permaneçam nesse clima de paz, de luz, da presença divina em você. E através da respiração, enchendo os pulmões, esvaziando, vá fazendo toda uma troca de energias, vá alimentando o seu corpo de boas energias. Você vai obtendo a força necessária para seguir no caminho. Confie. Abra-se para o novo. Pense em bons momentos, em experiências que você já desenvolveu e pode continuar semeando no seu caminho e no caminho de tantos outros corações. Não pense só em você. Ajude. Permaneça assim por todo o tempo do nosso tratamento, onde já estão aí, pertinho de você, os nossos amigos espirituais, lhe levando reconforto, trazendo até você energias amorosas e de muita luz. Que assim seja.